A gente tá fazendo aqui o projeto extensionista, a gente tá com o Sou o Pierre Pierre, Sacher. tudo bem? Eu sou o Matheus. A gente tá aqui fazendo essa entrevista e a gente pode começar com as perguntas. Qual é o nome da empresa com que você trabalhou, Pierre? Bradesco. Banco Bradesco. E qual é o ramo de atividade da empresa que você começou a trabalhar? O ramo de atividade é setor bancário. Ok, Na verdade, é o setor bancário e o securitário, né? uhum. Mas ele é mais conhecido pelo bancário. É o setor bancário e, desculpa. Securitário, que é a parte Ah, da seguradora, seguros. tá, entendeu. Qual a formação acadêmica que você tem? A minha formação acadêmica é engenheiro eletricista, que é o título para quem faz a tal da engenharia elétrica, né? Aham. Tá bom. Qual foi o tamanho do empreendimento que você trabalhou? O tamanho do empreendimento, É. você quer dizer o tamanho da empresa que eu trabalhei? Isso, É uma se ela é empresa micro, gigante. pequeno. É uma empresa Beleza. gigante chegou a ter mais de 100 mil funcionários no Brasil. Senhora. Há quanto tempo você trabalha nessa área e nessa empresa? Nessa empresa foram 22 anos. Na Nossa. área, Uhum, aí tem duas coisas que depois tem que separar. uhum, Uma coisa é a área de atuação. A área de atuação que a gente vai abordar aqui é inovação. sim. A inovação ela é cross em qualquer empresa, independentemente do setor. Com inovação, eu trabalho há mais de 30 anos. Especificamente, inovação para o setor bancário, 22 anos. Ah, tá. Não, mas eu acho que isso ainda é legal. É bom diferenciar isso porque às vezes acaba achando que o pessoal fala, ele trabalha com finanças, então ele tá sempre no mercado financeiro, bolsa de valores, essas coisas. Mas é bom saber também que o setor financeiro não se resume só ao setor de mexer com dinheiro, por exemplo. Com certeza, com certeza. Qual que é o seu cargo atual, Pierre? É gerente departamental de pesquisa e inovação. Ok. Conta um pouco de como foi a sua carreira profissional, por favor. Bom, bacana. Eu me formei no final de 91 e aí eu iniciei minha carreira na IBM, aqui em Campinas, isso no comecinho de 92. A IBM tinha 8 laboratórios de tecnologia, de pesquisa de tecnologia espalhados pelo mundo. E um desses laboratórios de pesquisa de tecnologia não era desenvolvimento de produto, era pesquisa de tecnologia, era aqui no Brasil. E Uhum, aí eu comecei minha carreira nesse laboratório da IBM, né? Aqui, hoje é Hortolândia, na época era Sumaré, uma cidadezinha coladinha em Campinas. uhum. E isso só Passado um uma certo, pergunta. né? Isso você trabalhando com engenharia elétrica, certo? Que foi a sua formação. Sim. Ah, tá. Na verdade, era um projeto, desde muito cedo, desde os 16 anos, autodidata, eu comecei a desenvolver software. Então, quando eu Hum, ingressei dentro desse laboratório da IBM, tinha uma tecnologia que a gente estava desenvolvendo, que hoje se chama de Wi-Fi. uhum, Mas lá em 92, a primeira rede wireless, né, do mundo foi desenvolvida aqui no Brasil. São 32 engenheiros brasileiros que desenvolveram esse projeto, né? Então era tanto hardware como software, né, aplicando a engenharia, né? Passado um certo tempo, eu me mudei, fui para Siemens, também na área de desenvolvimento de produtos e tecnologia, na Siemens de Curitiba. E aí eu passei a ter uma carreira internacional. Morei na Rússia, fui conduzir um projeto em Moscou. Depois eu fui para a Alemanha, e aí eu conduzi um projeto durante 2 anos em Berlim. Aí retornando ao Brasil, isso sempre, veja, né? Tanto IBM como Siemens, eu estou falando aqui em desenvolvimento de tecnologia, né? Voltando ao Brasil, eu me movimentei e aí sim que eu fui entrar no setor bancário, né? Mas hum, sempre voltado à tecnologia, sim. né? Não exatamente ao mercado financeiro. Como você falou, né? Tem muita coisa por detrás disso, né? Mexer com dinheiro especificamente, vou dizer assim, que é 20% desse universo. Os outros 80% é tecnologia, processos, tem muita coisa envolvida. E aí, desde então, desde 2001, estou envolvido com esse processo aí de inovação voltado ao setor bancário. Bom, você sempre trabalhou nesse setor, como você já estava dizendo, você sempre trabalhou com a engenharia elétrica mas no início acabou não sendo tanto focado na parte do mercado financeiro. Uhum. Então, É, mas se a gente considerar aí, vamos dizer assim, 30 anos 34 anos de carreira, 33 anos de carreira.
onde os últimos 22, 24 anos foram no setor financeiro. Então, a parte de hardware, parte de software, foi muito no comecinho da Foi muito carreira, curto, é. né? É, e quais são as atividades envolvidas nessa área que você trabalhou, assim, mas sendo bem mais específico agora? Vamos pegar aqui os últimos 8 anos. Tá? Uhum. Vamos pegar os últimos 8 anos. Aonde. Porque assim, há muito tempo atrás, o que se chamava de inovação era você ficar simplesmente antenado com novidades na parte de transmissão de dados, esse tipo de coisa. Aí depois começou a aparecer um negocinho chamado startup, né? E aí começou essa febre do que é startup. Todo mundo virou startup, né? E aí começou a tecnologia, começou a evoluir e começou a possibilitar a existência de tecnologias que até então só existia no passado. Se você olhar para os, talvez não seja o seu tempo, o desenho dos Jetsons, Sei né? qual que é. Então, no desenho dos Jetsons, lá na década de 70 ou década de 80, ele já falava, por exemplo, em videoconferência. Sim, O que naquela época era um sonho, porque não se imaginava que isso é possível, porque não tinha tecnologia na época. sim, Não, então a tecnologia, à medida que ela vai evoluindo, ela vai possibilitando o sonho saindo do papel e virar um produto, né? Então, quando a gente começa a olhar para os últimos 8 anos, a evolução da tecnologia foi um negócio exponencial. A pandemia, então, acelerou um monte esse processo. Mas durante a pandemia, eu não vou dizer que a tecnologia evoluiu, mas o uso dela, ela foi potencializada, né? sim. Foi acelerada. Então, assim, vamos dizer aqui, é, a em 2020 começou a pandemia. Em 2019, se você quisesse conversar com o Danilo, você faria uma videoconferência? Não, muito difícil. Sim, Zero de chance. Zero de chance. No máximo, você ia fazer uma ligação no WhatsApp por vídeo. E mesmo assim não era comum. Não era comum você se encontrar com as pessoas. sim, Então, lógico, a pandemia ela trouxe assim, uma evolução em termos de mentalidade, né? As pessoas precisavam continuar próximas uma das outras, só que usando tecnologia. E eu vou além, né? Se a gente quiser abordar um pouco mais em termos de mudanças da pandemia, a gente pode ir para um lado muito mais subjetivo, que é o lado cultural, sim, né? Então, por exemplo, até antes de 2000, até o dia, né, já fevereiro ou começo de março de 2020, né, que quando começou a pandemia, se não me engano, foi no dia 16 ou 17, né, o lockdown aqui em São sim. Paulo. o, a nossa vida era presencial, a vida profissional era presencial. Então, a minha vida era acordar todo dia de manhã, pegar meu carro, vou até o metrô, pego o metrô, vou até lá meu trabalho e tal, e ali eu desenvolvi meu trabalho. E o trabalho era você se relacionar com pessoas e você conviver com problemas, pessoas que são chatas, pessoas que são legais, pessoas que passam na sua frente e falam assim: olha, Matheus, vem cá, me diga uma coisa, como é que é aquele lance mesmo? E isso, depois pós-pandemia, né, que vai vir a geração de vocês agora, que vocês vão entrar no mercado de trabalho, isso é uma preocupação que nós estamos tendo hoje, né? Então, quando o pessoal fala assim, cara, vamos voltar ao presencial, hoje, quem está iniciando no mercado de trabalho não está querendo. Não está querendo, já tive, não, de jeito nenhum, já se viu. O normal para a gente é não ir presencial. Só que o Nossa, que que acontece? Você acaba não tendo assim, é que nem criança, né? A criança, o adolescente, quando ele vai evoluindo, você tem que ter cicatrizes, você tem que passar por problemas, sim. você tem que resolver os Você seus precisa ser problemas para moldado, você. né? A grande realidade. Ué, você tem que criar cicatrizes, né? Você tem que criar calo, né? Então, imagina, você pega uma criança que ficou o tempo todo lá sob proteção e a criança ficou solta, né? Vivendo ali os problemas do dia a dia. A mesma coisa na vida profissional. Então, nós estamos tendo hoje uma preocupação muito grande com quem está entrando no mercado de trabalho hoje, para saber gerenciar relacionamentos, problemas, perrengues do dia a dia, né? Então, Sim. a pandemia trouxe outro aspecto, né? Com um aspecto social muito importante também. Pô, muito interessante. E qual a importância desta área para sua organização? Então, vamos pensar assim: apesar de nós não desenvolvermos produtos financeiros, Uhum. a área de inovação a gente fala assim, ela é cross dentro da empresa. Independentemente de você ser do setor financeiro, não ser ou ser do setor financeiro, toda empresa tem RH, toda empresa tem uma área de compras, toda empresa tem uma área financeira.
Então, assim, existe uma série de departamentos, uma série de atividades dentro da empresa que requer atenção, além dos produtos financeiros. E tem várias tecnologias que ficam por detrás desses produtos, que com a evolução da tecnologia você tem que ficar antenado. Então, assim, imagina assim, a importância da inovação dentro de uma empresa. Vamos pegar aqui, mas vamos pegar o setor bancário. Existem produtos que você sabe que um dia vai morrer. Ou a maneira com que você comercializa esse produto, em algum momento alguém vai inventar um jeito mais fácil, mais sedutor, e o seu jeito tradicional vai morrer. E aí, nós temos aqueles exemplos clássicos, né? Nasceu lá a câmera digital, a Kodak praticamente foi à falência porque não acreditou naquela tendência e queria fazer máquinas tradicionais. Blockbuster, alugava fita na VHS, depois DVD, morreu com a chegada do streaming. Então, eles são clássicos, né? Mas existem uma série de exemplos que a gente pode dar, além da morte, né? Da locação de fitas e tal. Por exemplo, a parte de telefonia, né? Provavelmente seu pai ou seu avô, a gente alugava telefone, porque comprar telefone, que é telefone de disco, né? Sim. Ele era muito caro, muito caro. Então a gente alugava esse telefone. Na época, o preço referência era um salário mínimo. Então imagina você pagar lá R$ 2.000 para você alugar uma linha telefônica. Meu Deus do céu. Porque você entrava na fila, né, lá com a Telesp, por exemplo, para você ter direito a comprar uma linha telefônica. E aí, um belo dia, inventaram uma central telefônica digital, chamada Trópico RA. Essa central telefônica foi a primeira central telefônica digital do mundo e foi desenvolvida aqui nos laboratórios do CPQD, aqui, acho que é em Indaiatuba, Campinas, enfim. Mas depois que inventaram a central telefônica digital, acabou, né? Tipo, imobiliárias, elas tinham assim dezenas de telefones para poder alugar. Hum, As pessoas se aposentavam, as pessoas pegavam dinheiro da aposentadoria e compravam telefone para viver de renda de alugar telefone. caramba. E isso morreu do dia para a noite. O dia que lançaram a central digital, isso morreu, simplesmente morreu. Isso, no nosso jargões, a gente chama de você ter uma solução disruptiva. Não sei se eu estou falando esse termo, né? Uma coisa Aham. disruptiva é quando você desconstrói um modelo de negócio, Uhum. né? Uma coisa que era feita de uma maneira tradicional e ele passa a ser feito de outra maneira, que muda completamente o cenário, né? Sim. Bom, mas enfim, mas voltando para da importância de você ter uma área de inovação dentro de uma empresa, independentemente de qual setor. Produtos vão morrer, Sim. serviços vão morrer. E assim, uma empresa, para ela sobreviver hoje, ela tem que olhar muito para frente. E olha, quando eu falo muito, não é 10 anos, é 3, 5 anos. Uhum. Isso no universo da inovação é uma eternidade, é muito tempo. Então as pessoas têm que olhar. Imagina o seguinte: você tem produtos, por exemplo, consórcio ou sei lá, seguros, tal, que você, né, o consumidor, para poder contratar um seguro residencial, por exemplo, ele tem que presencial, eu estou inventando aqui, tá? Não é assim, mas vou inventar aqui uma jornada do cliente. Ele tem que ir até a agência, no horário comercial, ele tem que entrar numa fila, ele pega uma senha, passa 3 horas na fila, para ele ser atendido por uma pessoa que fala assim: ah, não é comigo, é no andar de cima. Aí você vai só. E você quer contratar o serviço do banco. E o banco ele fica criando essa fricção, né? Essa dificuldade. E você não pode desistir, porque você tem que contratar o seguro. Né? Aí, resultado, você passa o dia inteiro para falar com o cara e o cara fala assim: você trouxe seu RG original? Eu falei, não. Ah, então volte amanhã com ele. Nossa senhora. Eu estou inventando, tá? Aham. Aí, amanhã nasce uma startup que você, no seu celular, você baixa o aplicativo e clica 2 botões e contrata o seguro. É. E aí, você vai contratar Nossa o senhora. seguro de quem? Do banco tradicional, que gera uma dificuldade enorme para você conseguir e você às vezes não consegue, ou você vai naquele aplicativo e com 2 cliques você faz isso.
Então, por Então, assim, exemplo, eu pelo menos eu não sei, aí você me corrige se eu estiver errado. Eu acredito que teve o caso do Nubank que foi assim, não é? Era muito comum nos bancos eles serem muito presencial, você ter que ir até o caixa eletrônico, falar com o gerente, ter que resolver todos os problemas através dos gerentes e dentro dos mercados ali, dentro dos bancos mesmo, físico. O Nubank, pelo que eu entendi, ele veio muito com essa nova proposta de se tornar um banco digital e tudo que você fazia era digitalmente através da internet. você tem razão. O Nubank, ele foi, assim, o precursor dos bancos digitais, vamos dizer assim, né? Só que ele nasceu com uma proposta de. Ele não nasceu exatamente como um banco. Ele nasceu como um cartão de crédito. Hum, Até então, para você ter um cartão de crédito, você tinha que pagar para ter o cartão. Você pagava a famosa anuidade, né? caramba. Ainda se paga, né? Infelizmente, quanto mais baixo a renda, mais Hum, difícil é de você ter um cartão de crédito. Você tem que pagar para você ter um cartão de crédito. Imagina você tem que pagar para você ter aquele cartãozinho, para você comprar coisas e pagar juros, esse tipo de coisa. A Nubank chegou e falou assim: negativo. Eu vou dar cartão de crédito de graça para quem quiser. caramba. Eu só vou, obviamente, cuidar do limite. Eu não vou dar um limite muito grande, né? E eu vou trazer uma maneira, né, de você poder controlar os seus gastos de uma maneira diferenciada. E a coisa foi evoluindo, tá? Aí virou banco, aí criou lá, né, conta jurídica, conta de pessoa física, e tal. Mas você vê, isso que você falou é o famoso, é o que se chama hoje das fintechs, né? Sim. Os bancos digitais, né? Aí, veja bem, eu, né, com a cabeça da minha geração, eu não vou pegar todo o investimento da minha vida para colocar no Nubank, no Banco Inter, no Neon, em bancos digitais. Mas você talvez faça. Sim. A minha filha talvez faça. Porque para ela não faz o menor sentido ela acreditar numa instituição tradicional, Bradesco, Itaú, Santander. Se você erra a sua senha 3 vezes lá no mercado, você é obrigado a ir numa agência Desbloquear o cartão. desbloquear o cartão. É, Né? Você consegue imaginar? Você já foi numa agência? não Você já foi. ficou horas numa fila numa agência? Essa nova geração vai querer o quê? Comodidade, rapidez, esse tipo de coisa. Né? Daí existe uma geração, né, que é a minha geração, que é uma geração mais tradicional, que quer a segurança, não sei das quantas, porque são os nossos valores, mas não quer dizer que os bancos digitais não tragam segurança. Agora, onde é que eu quero chegar com essa história toda aqui? É o seguinte: imagina que você está numa floresta, mata seca, e começa um incêndio, e o vento está lá a 60 quilômetros por hora, né? Labareda de 10, 15 metros de altura. Como é que você apaga esse incêndio? Não é jogando água. Você não consegue. Então, o que que você faz? Você vai lá na frente, se antecipa, coloca fogo de propósito numa faixa da mata e apaga, mas de maneira controlada. Por quê? Porque quando o incêndio chegar naquela região, não tem mais o que queimar. Aí ele para. Então é assim que você para um grande incêndio, né? Sim. Eu faço essa analogia com a inovação. Então, uma área de inovação ela tem que olhar para esses produtos que o banco vende, analisar qual que é a jornada do cliente. Você entende quando eu falo jornada? Sim, É sim. qual é o que que ele tem que fazer para poder consumir esse produto? E ficar antenado com o que está acontecendo no mercado. E falei, cara, vamos matar esse produto antes que ele morra. Porque daí eu mato ele do jeito que eu quero. Criando um produto digital para substituir ele, criando um produto diferente, mas eu já vou me antecipar à morte do meu produto. Não vou deixar que alguém mate. Caramba. Eu mesmo vou matar esse produto colocando alguma coisa no lugar para não perder minha cara. Então, essa é uma das analogias que eu faço. Então, a área de inovação dentro da empresa, ela é fundamental, porque se ela não se movimentar, ela vai morrer. Isso não tem dúvida. Isso é fato. Então, eu estava tendo uma discussão hoje, justamente, é uma discussão já antiga, né? Empresas que desenvolvem software, por exemplo. Empresas, né? Isso tem uns montes por aí. E aí chega a IA. Se você quiser fazer um código, você que nunca fez uma linha de código, você só baixa o Visual Studio, vai no chat GPT e fala assim: cria um código em Python que abra a câmera do meu notebook
e faça, e detecte pessoas passando na frente. Ele vai lá e gera o código. Aí você vai lá, Ctrl C, Ctrl V lá no Visual Studio e aperta rodar e ele roda. Caramba. Então, você que eu estou imaginando que não Aham. é sua praia, você nunca deve ter feito uma linha de código. Você consegue fazer agora se você quiser. E aí, como é que fica? Né? As pessoas que estão lá, né, graduados, mestrados, pós-doutorados, conhecem tudo. Aí chega agora, você através lá do chatbot, você vai lá e solicita, e aí você vai virar programador de prompt. Caramba. Né? Então, o grande diferencial daqui para frente não vai ser eu saber linguagens de programação. Eu fui programador durante metade da minha vida, só que eu tinha que escrever, né, letra por letra de cada um dos comandos. Se eu tivesse isso naquela época, meu Deus do céu, a minha produtividade ia ser enorme. Então você vai diminuir a capacidade de conhecimento da linguagem de programação e vai aumentar a maneira com que você solicita. Então, o bom programador do futuro vai ser aquele cara que vai saber pedir as coisas. Então, as habilidades mudam, né? Sim. É, e você tem algum exemplo pra gente, tipo, de o que que você já fez, ou o que que você observou de perto que realmente você viu assim, puta, a gente matou um produto pra ele poder crescer pra um outro dar lugar muito melhor? Talvez não exatamente o ciclo completo, Uhum. né? Mas eu não posso falar exatamente muito detalhe dos produtos, porque Sim. isso é o core da empresa, né? Aham. Daí acaba sendo confidencial. Mas se você pega hoje o app do Bradesco, ele tem uma série, nossa, uma imensidão de produtos que você pode contratar através do seu celular. Sim. Isso não existia. Isso não existia. Então, por exemplo, para você contratar um modelo de consórcio hoje, provavelmente se você for numa agência, o funcionário não sabe nem como vender, Caramba. porque já não é mais normal. Ele vai falar assim, cara, vai no app, contrate pelo app. Eu sei te orientar lá no app. Toda essa jornada digital de contratação de seguros, contratação de empréstimos, ninguém mais vai em banco para fazer isso. Então, assim, se bobear, o funcionário nem sabe mais como fazer. Ele vai pegar lá o celular dele, o seu celular, e vai te ajudar a você manipular via web. Caramba. Né? Então, isso eu vi acontecer. Agora, para poder fazer isso, você não pode ser leviano. A gente está lidando aqui com milhões, dezenas ou centenas de milhões de pessoas que são consumidores, né? São clientes do banco. Então, o negócio é muito sério. Então, para você poder plugar uma solução de uma startup no seu produto, aí você tem que passar por um processo muito sério, né? Para saber se é seguro, se ele é escalável. Então, é muito complicado esse negócio, porque você não pode ficar na mão desse negócio. Se der errado, aí você compromete muita gente, né? Então, assim, é importante fazer, tem que ser feito, mas o processo não é tão rápido. Ele tem que ser feito muito devagarzinho. Mas um exemplo é esse, né? É você digitalizar os produtos que antigamente você tinha que ir lá presencial. É um dos maiores exemplos. Entendeu? É... E quais habilidades e competências você precisou adquirir ao longo do tempo para trabalhar na área que você trabalha hoje? Eu gostei da maneira que você colocou, né? Você precisou adquirir, porque Uhum. ninguém nasce sabendo Ninguém essas nasce coisas. sabendo. Ninguém nasce sabendo. Né? Você vai se transformando ao longo do tempo, você vai, né, entendendo como é que a coisa funciona. Eu vou dar um outro exemplo aqui, aí depois você pode googar. Uhum. Existia um desenho animado na minha adolescência chamado Thundercats. Conheço, já ouvi falar também, já vi um Olha aí. pouquinho só. E o Lion, que era o chefe dos Thundercats, ele tinha uma espada. E a espada, ela tinha o olho de Tandera. E o Lion, ela invocava a espada para ele ver coisas à distância. Então ele falava, né? Espada de Tandera, olho de Tandera, dai-me a visão além do alcance. Então, assim, isso é uma primeira habilidade que você tem que desenvolver. O que que é dar visão além do alcance? Não é só você ter a capacidade de você estar antenado
e perceber os movimentos do mercado, o que está aparecendo de novidade e se antecipando. Falei, cara, isso aqui vai dar zebra. Isso aqui, a hora que evoluir, vai matar aquele produto, né? O que eu exemplifiquei aqui? É o incêndio. É você ir lá na frente queimar aquela faixa de terra. É isso que eu estou falando. Quando você se antecipa aos fatos. Então, essa é uma habilidade, é muito subjetivo isso, né? Você brincar de futurismo. Mas é importante. Só que para isso você tem que estudar. Você tem que estudar duas coisas. Estudar o mercado que você está envolvido. Se você é do varejo, conheça o que é o varejo. Se você é do setor bancário, conheça o setor bancário. E você tem que estar antenado com o que está aparecendo de novidade. Não só em termos de produtos, mas em termos de tecnologia. Então, por exemplo, quando você fala nasceu a inteligência artificial, ou ela se aprimorou, né? Isso já tem muito tempo que existe. Mas quando ela se aprimorou, é uma tecnologia, não é um produto. Agora estão nascendo produtos usando isso. E o que que isso vai afetar na sua vida? Então, assim, essa visão além do alcance, ela é fundamental, né? Você está ligando os pontos. É, bom, aí tem coisas que você usa no seu dia a dia. É que nem quando você joga hóquei, tipo, Uhum. em patins, Sim, o pré-requisito é saber patinar, sim, né? Então, quando você se envolve nesses processos todos de inovação e esse tipo de coisa, você tem que também estudar as ferramentas que te levam a desenvolver essas capacidades, entendeu? uhum, Então, você saber ali o que que é um user experience, o que que é um customer experience, esses conceitos, né? Eles são importantes também. E aí, só estudando e vivendo o dia a dia. sim. E conhecer mercados. Então, existem muitos problemas que são comuns a todo mundo. Então, de repente, um shopping ele pode ter um problema processual que, de repente, você olha para dentro de uma indústria farmacêutica e ele tem o mesmo problema, né? Quer ver um exemplo? O gerenciar trabalho remoto. Toda empresa tem isso, não precisa ser banco, né? Pode ser banco, pode Uhum. ser supermercado, pode ser um shopping center, pode ser uma indústria, qualquer coisa. Então, enfim, o que eu quero dizer é assim, você tem que estar antenado com tudo que está acontecendo no mercado, em Sim. todos os segmentos. Porque às vezes uma coisa está vinculada com a outra e parece não estar, né? É. E assim, você já tá no mercado há 34 anos, que nem você falou, se eu não me engano. O que que você hoje observa, comparando com quando você ingressou no mercado de trabalho? O que que você observa de diferença de quando eu ingressei no mercado de trabalho e hoje, por exemplo, a gente que vai ingressar, quais são as diferenças que você acha que um profissional tem que adquirir hoje para entrar no mercado de trabalho que antes, na sua época, não tinham que ter, por exemplo? Pergunta difícil. Pergunta difícil de ser respondida sem que eu traga na minha resposta a maneira com que eu penso. Uhum, E é a maneira diferente com que você pensa. sim. Então, assim, eu vou dar minha visão. Não, tudo bem. É, eu vejo uma preocupação que eu tenho com a minha filha, que ela vai também daqui a 2, 3 anos ingressar no mercado de trabalho. O mundo é cruel, né? As contas no final do mês elas vão continuar existindo independentemente da geração. Na minha geração, na sua geração, lá no final do mês as contas vão chegar, né? Então o que eu percebo hoje e tem uma série de fatores, não existe uma culpa em relação a isso. Talvez a pandemia tenha realmente contribuído de maneira muito forte pelo distanciamento social. Eu vejo hoje que existe um gap muito grande em soft skill, problemas de relacionamento, a maneira com que as pessoas se tratam, lidam com problemas, como que elas constroem relacionamentos. Então, eu quando ingressei, eu old school, né? Eu queria ser igual ao meu pai. Então, nós tínhamos aquele pensamento. Eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero continuar exatamente da onde ele está, né? Eu quero trabalhar, quero ter família, quero comprar meu carro, quero comprar minha casa, quero formar minha família. Isso era um pensamento muito tradicional. Então a gente sabia daquilo. E a gente sabia que tinha que ter atitude, que tinha que ter isso, tem que ter relacionamento. Então já era um negócio meio que construído desse modelo, né?
hoje eu vejo um problema, não um problema, mas assim, muito mais comum do que na minha época. Lógico, não é todo mundo na minha época saber se relacionar também, não é isso que eu estou dizendo. Sim. Mas hoje eu vejo que isso está bem, assim, muito evidente. A maneira com que as pessoas se tratam, se relacionam, como é que elas constroem relacionamentos, como é que assim, articulam as coisas. Então, isso é uma preocupação que eu tenho com a minha filha, na hora que ela está no mercado de trabalho. Então, sei lá, eu acho que se eu pudesse dar uma preocupação seria essa, sei lá, não sei se é preocupação, uma diferença, seria isso. Mas não é uma culpa, né? Sei lá, são movimentos Foi uma sociais, consequência, você uma acredita? consequência, exato, né? Uma consequência da pandemia e tal. E é uma coisa a ser trabalhada. Então, assim, eu dei um livro para minha filha que ela não abriu até hoje. Mas eu falei para ela, falei, filha, não dê bola para meus conselhos agora. Agora, a hora que você quiser pensar seriamente e você estiver assim na iminência de entrar no mercado de trabalho, aí passe a me ouvir um pouco mais, né? Uhum. Mas o livro que eu dei para ela foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Caramba. Se vocês nunca escutaram falar desse livro, né, eu sugiro fortemente, tá? É Tá. um livro muito bacana. Antigo pra caramba, deve ter mais de 30 anos esse livro. Mas é um livro muito bacana, né? E você construir relacionamentos, ele não é uma coisa forçada. Esse livro não vai te ensinar a fazer isso. Mas ele vai te dar exemplos do quanto que é importante você conhecer as pessoas. Então, assim, soft skill, muito mais do que competência técnica. Eu acho que soft skill, eu acho que vai ser um grande diferencial na geração de vocês. E bom, quais são os pontos fortes e os pontos fracos no seu setor que você considera? O ponto forte, eu acho que é o seguinte, né? O trabalhar com isso é um negócio que, bom, primeiro, a sua empregabilidade é altíssima. Faz com que você tenha que se desenvolver de uma maneira diferente com que as outras pessoas se desenvolvem. Não quer dizer que você vai ficar mais inteligente, não é isso, né? Mas você é obrigado a conhecer vários segmentos de atuação do que se você estivesse trabalhando numa coisa única. Então, esse é um ponto forte. Você está antenado com o mercado, sabe tudo que está acontecendo, né? E isso é saudável para a sua carreira, saudável para a sua profissão. Ora, o ponto fraco, eu não sei se existe um ponto fraco em relação mas eu vou dar, assim, é, tá, eu acho que dá para trazer para o ponto fraco, que são, assim, são desilusões que você tem. É que é o seguinte, numa empresa, então você pega, por exemplo, uma empresa como o Bradesco, que o lucro da empresa é 28 bilhões de reais, praticamente 30 bilhões de reais. Aí você procura uma área e fala assim, cara, nós somos uma área de inovação, queremos contribuir para que você possa fazer alguma coisa diferente e tal. E eu escutei isso, tá? Eu falei assim, Pierre, sabe aqueles 30 bilhões de lucro? 10 bi é meu. Você quer que eu mude o quê aqui, hein? Que isso. Aí, falei, cara, vou responder o quê pro cara? Então, são pensamentos muito tradicionais, que é o cara que ele não está pensando lá na frente. Então, essa é uma dificuldade. Ele sabe que ele tem que fazer, mas ele não quer fazer. Ele não quer correr o risco. Mas quando a gente fala correr risco, são riscos controlados, né? Sim. Então, aí tem uma frase que eu falo que explica isso. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, esse é um exemplo clássico, né? O cara, ele quer ganhar mais, mas ele não quer arriscar, ele não quer inovar. Então, ele quer ir para o céu, mas não quer morrer. Então, essa é uma grande desilusão que tem nesse nosso universo. Então, assim, são duas frases que eu costumo falar. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E todo mundo quer alguma coisa para já, mas não agora. Então, Como assim? significa que você fala, não, eu quero fazer, eu quero fazer. Eu falei, então vamos. Não, 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 eu quero, mas não é hoje. Ah, tá, entendi. É mês que vem, ano que vem. Mas eu quero, tá? Então é já, mas não é agora. E aí, sabe, ele vai postergando, vai empurrando com a barriga e no fim morre.
Uma ideia. Porque chega alguém mais rápido que ele, lança um produto, mata o produto dele e aí vai pro saco. Então, só para entender, você acredita que o grande ponto fraco da inovação são, podemos dizer assim, os cargos altos que não querem arriscar e investir realmente no que é a área, a inovação. Eles têm medo de inovar. Eu vou fazer só um ajuste. Hum, Você pegou muito bem a essência, né? Só que não é a alta liderança. Por incrível que pareça, é a média liderança. caramba. A média liderança é que mata esses processos. Porque vira lá o vice-presidente, o diretor executivo, ele sabe que ele tem que, as áreas abaixo dele tem que inovar, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Aí chega numa média gerência, e ó, acredite se quiser, nós estamos em 2025, e ainda tem isso. O cara fala o seguinte: eu tenho que valorizar o meu trabalho. Se eu mostrar que meu trabalho é fácil, eu posso perder meu emprego. E esse é o cara que barra tudo. O pessoal abaixo dele conhece coisa interessante. Olha, conheci essa startup, tem um processo assim, assim, assim. Pô, legal, legal. Mas ele bloqueia. Ele bloqueia. E não deixa chegar na parte de cima. Caramba. Então, não é a alta liderança que mata a inovação numa empresa. É a média liderança. Caramba, eu não esperava isso, realmente. Bem diferente. É, Veja, e eu não bom, coloquei isso num livro. Essa é a hum, minha opinião. Mas é a opinião de quem viu. sim. E bom, quais são os principais pontos de atenção dessa área que você considera? Ah, os pontos de atenção. Bom, para você. Bom, vamos lá. Também é uma pergunta muito aberta em termos de pontos de atenção. Mas ela é assim: uma área de inovação numa empresa. Hoje, toda empresa quer ter uma área de inovação. A alta liderança, todo mundo, eu tenho aqui meu departamento de inovação, pá, pá, pá. Mas daí, até isso funcionar, aí que está o ponto de atenção. Então, assim, a maneira com que você vai estruturar essa área de inovação, ela tem uma maneira de ser criada isso. A maneira com que ela se empodera, a maneira com que ela ganha respeito, a maneira com que ela consegue influenciar as pessoas. Não é assim, simplesmente, criei uma área de inovação. E daí? Isso não significa absolutamente nada, né? Se você não tiver metodologia, né, de como é que você começa a disseminar isso dentro da empresa, né, como é que você faz a parte da comunicação, como é que você não passa a ser o mitidão da empresa, né? A área de inovação hoje em dia ainda é vista como aqueles malucão que não fazem nada, não entregam nada e são os queridinhos da empresa. E isso faz o quê? Com que crie uma barreira dentro das áreas. Então, quando você chega lá, eu sou da inovação. Então, eu sou aquele cara que entrega aqueles 10 bi. Eu sou o cara que gera empréstimo, vendo carro, vendo casa, né? Faz financiamento. E você faz o quê? Então, existe esse preconceito dentro da empresa. Então, assim, uma grande dificuldade com uma grande empresa hoje é como que você estrutura isso e faz com que isso seja bem visto pela comunidade, né? Pelos outros funcionários e tal. Então, esse é um ponto de atenção muito importante. Bom, é... E o que que essa área, pra você, mudou na sua vida pessoal, sendo do âmbito realmente profissional? O que que você acha que ingressando na área de inovação, como é que isso mudou a sua vida? Ah, mudou. Só o fato da gente estar batendo esse papo aberto aqui, né? Olha a distância em termos de geração que existe entre a gente, né? Então, esse tipo de coisa me aproximou muito, né? Porque eu não posso, né? Se eu estou antenado com o que está acontecendo, eu não posso ficar preso a antigos dogmas, né? Conceitos do meu passado. Eu sei como é que funciona. Você não sabe nada. Você não sabe nada. Você tem que admitir que você não sabe. Isso foi a primeira coisa bacana, né? Do eu sei tudo. Você quer saber mais do que eu? Eu que tenho cabelo branco, eu que sei de tudo? Cara, você já sabe muito mais do que eu. Né? Se a gente for, conforme o assunto que entrar aqui, eu sou analfabeto. E você é letrado nisso. Então, para que eu puder, quando eu entrei nesse universo, que assim, os meus interlocutores
tinham tudo lá 23 anos, 25 anos, e dando aula, sabe? Puta, o cara conhecia de tudo sobre mercado financeiro, sobre tecnologia e tal. E aí você tem que, né, sair da sua arrogância de achar que só porque você é mais velho você sabe de tudo. Negativo. Não sabe. Então acho que a primeira coisa, assim, coisa pessoal que me trouxe foi isso, foi a humildade de poder entender e acreditar que pessoas mais jovens do que eu já sabem muito mais do que eu sei. Então, isso foi um negócio bacana que aconteceu para mim. O meu Pô, relacionamento com os meus filhos é diferente. e o que você acha mais importante que o aluno de graduação desenvolva para alcançar o sucesso profissional? Soft skill. Soft skill. Soft skill. Eu não vou nem falar de línguas, né? Na minha geração, você tinha que falar inglês. Para ter o seu diferencial, falar inglês. Filho, se você não fala inglês hoje, Acabou. 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 Você nem se pergunta em entrevista se você fala inglês. Na minha época, se fazia entrevista em inglês. Você tinha que provar que você sabia. Então, hoje em dia, línguas já não é mais diferencial. A não ser que você fale, eu falo 5 línguas. Opa, daí já é um diferencial. Então, isso é uma coisa interessante. Eu lembro que quando eu estava estudando para o vestibular, eu passava o dia inteiro estudando matemática. Matemática e física. Aí meu pai chegou para mim e falou assim: por que você passa o dia inteiro estudando matemática e física? Eu falei, porque eu gosto, eu acho divertido. Então para. Para de estudar esse troço. Do que você não gosta? Eu odeio química. Eu não gosto de geografia. Eu falei, então é isso que você tem que estudar, não é matemática e física, né? Porque os seus concorrentes, eles estão estudando matemática e física, você já é bom nisso. Você tem que ter diferenciais. Vai ser bom em geografia, vai ser bom em química. Então, se eu posso dar um conselho hoje, procure diferenciais, né? Porque Sim. igual todo mundo já é, né? Igual todo mundo já é. E imagina o seguinte, quando você se formar, o seu currículo vai ser uma página em branco, Tem isso. Tem. né? Existe uma dificuldade. Eu tive essa conversa com a minha filha semana passada e eu falo para ela assim, tem história para contar. E comece a construir a sua história para ser contada desde agora. Ela fala, pai, mas eu não estou trabalhando. Eu falei, tá, existem oportunidades, cara. Seja voluntário. Né? Você pode ajudar um mestrando no trabalho dele, tudo isso é currículo. Tudo isso é currículo, né? Então, assim, procure primeiro, você não pode ficar para trás. Você não pode ficar para trás. Você tem que conhecer o que todo mundo vai conhecer. Então, pacote Office, né? Saber mexer no MacBook, essa parte computacional, você tem que estar o tempo todo atualizado. Chat GPT, o Escambau 4. Então, isso aí não é diferencial nenhum. Isso é para você se manter junto com a galera. Agora, pense em diferenciais. Né? Pense em diferenciais, como, por exemplo, línguas. Línguas é um negócio bacana. Trabalhos, né? Estágio final de férias. Eu fiz muito estágio de férias. E a gente aprende com isso. Aprende. Porque, lembre, quando você se formar, o seu currículo é uma página em branco. Então, tem alguma coisa escrita lá quando você se formar. E você tem alguma experiência que você acredita que mudou a sua carreira profissional? Por exemplo, você tem uma história pra contar pra gente que assim você fala, nossa, eu lembro que isso, a partir desse momento, a minha carreira realmente mudou. Ah, nossa, até arrepiou meu braço aqui. Bom, toda a história que a gente conta é porque marcou a gente. Sim, O, o meu pai, ele foi do Banco do Brasil durante a carreira inteira dele. Só que diferentemente de mim, que eu fui de tecnologia, ele foi de agência, agência a agência. E nós mudamos muito de cidades. Né? Eu fiz a sexta série no Paraná, a sétima na Bahia e a oitava em Rondônia. que Primeiro colegial em Fortaleza, segundo em Curitiba, terceiro em Londrina, faculdade em Minas. Então, cada ano que se passava estava num lugar diferente. E eu lembro quando eu tinha 7 anos de idade, foi a primeira mudança que a gente fez. Nós saímos do interior do Paraná, onde eu nasci, e nós fomos para Jussara, uma cidadezinha pequenininha, tinha lá 10 mil habitantes. Isso em 1974, lá em Goiás. E não tinha escola pública na cidade, só tinha um grupo, só tinha uma escola, né? E tava ali, todo mundo junto, né? E todos os meus amigos eram engraxados.
E aí um dia eu cheguei e meu pai era o gerente do Banco do Brasil. Talvez hoje seja difícil entender o que significa isso. No, Na década de 70, existiam algumas autoridades máximas da cidade. Era o delegado, o padre e o gerente do Banco do Brasil. Então, assim, ele gozava ali de um certo respeito na sociedade e tal. E eu cheguei para ele e falei, pai, eu queria ser engraxate. E ele poderia muito bem falar assim, imagina só que meu filho, filho do gerente do Banco do Brasil, vai ser engraxate. Aí sabe o que ele fez? Comprou madeira e no sábado, né, em domingo, no final de semana, ele sentou comigo e ele construiu a minha caixa de engraxate. Não sei se você sabe o que é isso. Depois dá uma agulhada aí. Caixa de Uhum. engraxate. Que é um tipo um formato de barco, assim, que o cara coloca o pé ali, aí você levanta uma tampinha ali, tem todos os seus equipamentos e tal. E não só ele fez a caixa de engraxate para mim, como ele me ensinou a engraxar sapato. Caramba. E aí eu lembro que eu ia depois da escola, eu ia para a saída do banco e os funcionários do meu pai saíam e eu engraxava os sapatos dos funcionários do meu pai. Que isso, que legal. Então você Então, considera que assim, ali foi a sua primeira experiência profissional? aqui, com certeza, com certeza. E ali eu tive muitas lições. Mas a principal delas chama-se humildade. Humildade, né? Você se despir de todas as suas vaidades, né? Porque trabalho é trabalho. Não tem trabalho que não seja digno, nada disso. Então, assim, aquilo para mim já foi uma lição, né? Meu pai podia ter muito bem no alto ali do seu pedestal ali, falar, não, imagina, negativo, negativo. Meu pai sempre me incentivou, né, a trabalhar, trabalho honesto, trabalho duro, pesado, vai fundo, filho. Então, tipo assim, aos 7 anos de idade eu tive essa lição e eu carrego isso pro resto da minha vida. Então, foi o meu primeiro grande marco, hein? E uma experiência dentro, assim, dessa área da engenharia elétrica, nessa área dentro do Branco Bradesco, que você considera que mudou sua vida? Olha, eu tive a felicidade, o Bradesco, ele criou que a gente chama de ecossistema de inovação. Então, esse ecossistema de inovação, ele que meio que foi o grande disseminador da inovação dentro da empresa. E eu lá em 2018 eu tive o privilégio de assumir esse projeto. Foi quando efetivamente eu comecei a ter contato com startups e empresas. Até então eu tinha contato com tecnologia, entendendo, olhando para dentro do banco, para dentro de casa. Quando eu assumi, chama-se Inovabra Habitat, quando eu assumi essa área, os meus horizontes se expandiram. Por quê? Nesse espaço, o espaço físico é um prédio de 10 andares, aonde você tinha ali startups que faziam lá trocentas coisas diferentes, mais de 200 startups, e tinha umas 80, 90 grandes empresas que eram clientes do banco. E qual que era a missão desse ecossistema? Era entender as necessidades das empresas e buscar que startup que poderia solucionar o problema deles. Então, o banco se propunha a fazer isso, né? Então, assim como tinha o Cubo, que é o ecossistema do Itaú, né, nós tínhamos lá o Inova Habitat, que era o ecossistema de inovação aberta do Bradesco. Isso para mim foi um divisor de águas. Por quê? Para eu poder entender as necessidades dessas 80, 90 grandes empresas, eu tinha que entender qual era o business deles. E eu não fazia a menor ideia de como é que era o business de um shopping center. Você sabe qual é uma das grandes receitas de um shopping center? Não. É estacionamento. Estacionamento. Só que o transporte, né, o Uber e tal, foi um grande ofensor. Aí começou a ter uma concorrência entre os shoppings. Aquele shopping que fala assim, quer saber? Eu não vou cobrar estacionamento. Caramba. Eu vou abrir mão dessa renda, mas em prol de ter mais pessoas frequentando o shopping, comprando das lojas, consumindo, porque eu tenho um percentual das vendas das lojas. E aquele shopping que continua cobrando estacionamento, ele vai cair, né, os consumidores, e ele vai ter menos lucro, menos margem, né,
de percentual Sim. nas vendas. Então, assim, você começa a perceber o jogo empresarial. Aí você vai conversar, por exemplo, lá com a indústria farmacêutica, entendendo como é que é o processo de fabricação, como é que é a preocupação com embalagem. Você pega uma embalagem de remédio, cara, você não consegue fazer ideia de tanta regra que existe naquilo. O tamanho da fonte tem regra. Olha, eu vou dizer que tem quase 90 itens Que isso? que precisam ser checados numa embalagem antes de você mandar produzir em lote para você botar o medicamento. Se você errar uma embalagem e tiver que fazer um recall dessas embalagens, você tem um prejuízo milionário, milionário. Sabe? Então, assim, você começar a entender desse universo é um negócio bacana. Então, por exemplo, quando você vai no, você tá lá, plano de saúde, você vai numa consulta médica, ou você faz um procedimento cirúrgico, por exemplo, você faz pelo plano. O hospital não fez de graça. Ele vai cobrar do plano de saúde. Agora, você acha que o hospital pode chegar e falar o que ele quer e o plano de saúde vai dar? Ele tem Não. que dizer exatamente o que ele consumiu para que o plano de saúde faça assim, tá aqui, beleza, tá tudo certo. Agora, você consegue imaginar a quantidade de procedimentos e consultas que acontecem por dia? São centenas de milhares. Quem é que vai processar tudo isso para saber se está tudo certo? Bom, tem empresas que fazem isso. Então, né, sem me prolongar muito, então, assim, isso foi muito importante porque eu comecei a abrir meus horizontes de entender qual é o business dos setores, né? E conhecer o que as empresas fazem. Então, até então, eu tinha uma visão limitada, eu só sabia o que banco faz, mas eu não sabia do business de outras indústrias. Então, isso foi um negócio muito bacana dentro do banco. E, bom, tem alguma frase de impacto que você gosta e usa na sua vida, assim? Eu sei que você já citou várias, mas além Eu, delas, eu, eu, ou. eu não sei se tem além delas, mas seriam elas. Mas seriam elas, né? Tem a visão Entendeu? além do alcance. Tem a visão além do alcance, né? Agora, isso aqui, né? Todo mundo quer ir pro céu, ninguém quer morrer, já, mas não agora. Então, são coisas que me dão o meu norte durante o dia, né? Uhum. Então, isso faz com que eu me policie, né? De sempre ter atitude, de nunca ter preguiça, né? Enfim, fazer acontecer. E essa ter visão além do alcance é um negócio interessante que ele tem dois olhares. Um olhar é o olhar de negócios, né? Visão além do alcance, esse produto vai morrer, esse produto tem que ser transformado, esse tipo de coisa. Mas ele vai além, ele vai além. Então, você pode trazer isso para sua vida pessoal. Então, é quando você viu, eu penso da seguinte forma: tudo que você faz tem consequências, né? Então, assim, a visão além do alcance, ela significa dizer o seguinte, cara, pense em todas as possibilidades. A hora que você tomar uma atitude, né, isso tem que ser muito rápido, você tem que raciocinar. O que que isso vai afetar o meu colega de trabalho? O que que isso vai afetar positivamente ou negativamente? Quais são as consequências de eu fazer, né, tomar essa atitude? E essa visão, a visão além do alcance, ela está muito vinculada a isso, né? Pense nas consequências, né, para você poder tomar a decisão correta. Mas eu acho que essas são as três fases que eu mais gosto de falar. Sim. É... E tem mais alguma informação, algum comentário a mais nessa nossa conversa que a gente teve agora que você queria fazer? Não sei se eu ensinei um comentário, mas eu acho só dar os parabéns. Acho que está muito bacana. Vocês se prepararam bastante para poder para conduzir isso Uhum. de uma maneira muito bacana. É, eu já fui entrevistado algumas vezes, inclusive por professores de MBA, de doutorados, tal, que não se saíram tão bem quando vocês saíram, né? Caramba, obrigado. Então, parabéns, vocês se prepararam bem, viu? Uhum. E isso aqui é o que eu falei. Isso aqui já é as primeiras linhas do currículo, né? Bom, Pierre, muito obrigado pelo seu tempo, viu? Foi um prazer te Imagina. entrevistar. E assim, pô, muito legal. Eu gostei muito de aprender sobre a sua área, assim.
Eu, pelo menos, sou um cara que eu ainda tô meio indeciso nessa parte de o que que eu vou fazer, como é que eu vou lidar com o mercado. E assim, escutar você falando, ter essa conversa que a gente teve agora foi muito bom pra mim. E assim, cara, te agradecer de verdade pelo seu tempo, viu? Muito obrigado por essa conversa. Eu gostei muito de estar aqui podendo te entrevistar. Prazer foi meu, foi uma delícia fazer isso. Espero ter contribuído com alguma coisa. Bom, muito obrigado, viu?